noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus, que Ele continue sendo exaltado durante agora este momento em que você ouvirá a palavra do Senhor e que Deus me use com poder e graça, iluminando o meu coração e o seu coração para nós compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar na sua palavra nessa noite. Estamos iniciando agora a série Jesus, nosso Redentor. Ele é o seu Redentor? Jesus é o nosso Redentor. Por trás dessa palavra nós podemos colocar muitas outras. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é aquele que nos reconciliou com o Pai. Jesus é aquele que nos justificou através da sua obra vicária da cruz. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa alegria. Mas nessa noite, nós ouviremos a palavra do Senhor dizendo que Jesus é o remédio que Deus providenciou para essa humanidade que está enferma. Jesus é o remédio que Deus preparou e providenciou para nós, que um dia estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quero convidar a igreja a que abra a palavra do Senhor. Nós leremos duas passagens. Iniciaremos no Evangelho segundo João. Deus abençoe aqueles que nos acompanham através da transmissão do YouTube, que Deus fale ao seu coração também. Evangelho segundo João, capítulo 3, nós leremos os versos 14 e 15. João capítulo 3, versos 14 e 15. Igreja, vamos fazer a leitura? E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Agora vamos ler o texto de Números, capítulo 21. Números 21. Dos versículos 4 a 9. Números 21, de 4 a 9. Façamos também, irmãos, em conjunto essa leitura. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, tua palavra é maravilhosa. Ela é viva e eficaz. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E nela nós encontramos lições preciosas para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã aqui na terra. E nesta noite nós queremos te engrandecer pelo nosso bendito Senhor Jesus, o nosso Redentor, que é o remédio para a maior enfermidade que assola a humanidade. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está acompanhando essa transmissão, ó Deus, agora. Que a tua palavra faça aquilo pelo qual o Senhor já estabeleceu para ela nessa noite.
e nós cremos que a tua palavra não volta vazia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ao longo da história da humanidade, muitas enfermidades assustaram o mundo. Mas recentemente, há 4 anos atrás, todos nós que estamos aqui fomos tomados de assombro com o coronavírus. Algo que até hoje muitas pessoas tentam entender o que aconteceu. Muitos aqui certamente sentiram um pouco mais esta enfermidade que assolou a humanidade, essa epidemia, essa pandemia, quando muitos entes queridos nossos partiram. Foi um período de muitas incertezas. O que é isto? As maiores potências do mundo se curvaram diante de algo que ninguém sabia o que era. Parecia que o mundo ia acabar. O coronavírus, a Covid-19, mudou a nossa história, no sentido de relação humana, de cuidado com a nossa saúde. Infelizmente, algumas coisas nós já paramos de praticar, esquecendo que deveríamos cuidar da nossa saúde como naquela época. Mas essa enfermidade, ela tirou muitas vidas. Quantas pessoas, talvez agora, enquanto você está ouvindo essa minha introdução, que você conviveu, pode ser até um ente querido seu, e é triste dizer isso, porque nós sentimos saudades deles. Pessoas queridas como o saudoso pastor dessa igreja, reverendo Marco Antônio, que Deus levou. Ele está no gozo do Senhor, mas foi através dessa enfermidade. Os cientistas na época, os médicos, a Organização Mundial da Saúde, tentando encontrar o antídoto, tentando encontrar o remédio, e quando descobriram a vacina, ainda que muito controvertida, tem gente que acha que a vacina está trazendo malefícios até hoje para a população, tem gente que preferiu não tomar a vacina, mas a grande maioria se submeteu à Organização Mundial da Saúde e foram vacinadas. Porque a vacina dava a você defesas, dava a você condição de você não sucumbir, de você não perecer com o Covid, ou a Covid, como nós falamos. Mas ao longo da história, muitas outras enfermidades nos assustam. E não quero ser pregador de más notícias, mas a Bíblia diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, inclusive epidemias como a que vivemos há 4 anos atrás. Se dependesse de nós, da nossa vontade, nós diríamos nunca mais. Eu não quero experimentar isso nunca mais. Mas nós não sabemos o que vem pela frente. Mas ainda que o coronavírus, que a Covid-19 tenha sido tão terrível para a humanidade, existe uma enfermidade que é muito pior do que a Covid-19. Existe uma enfermidade que é muito pior do que qualquer outra enfermidade catalogada pelos médicos e pelos laboratórios. Essa enfermidade se chama pecado. Pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Os nossos pais, representando toda a raça humana, Adão e Eva, não passaram no teste, foram ali seduzidos pela serpente, era Satanás ali possuindo uma das criações, da criação de Deus, e aí a mulher é enganada, a mulher foi tentada, seduzida, ela cede à tentação, ela peca, ela come do fruto, o seu marido também come do fruto, e ambos percebem algumas coisas que eles não percebiam antes. O pecado entra na humanidade. Mas ali mesmo, quando Deus está conversando com aquele casal, há uma promessa. Deus disse que um dia nasceria de uma mulher, da descendência da mulher, alguém que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E nós sabemos que este, que é conhecido como o proto-evangelho, e eu sempre brinco que por um versículo seria o João 3,16 do Antigo Testamento, porque Gênesis 3,15 fala que da descendência da mulher virá aquele que será o nosso bendito Salvador, o remédio, a solução para o maior problema que assola a humanidade. A pandemia, o coronavírus, a Covid-19 ceifou muitas vidas. Para aqueles que estavam no Senhor, estão no gozo do Senhor, mas muitos pereceram, muitos partiram
E a palavra de Deus não dá para nós uma terceira via, a não ser uma ou outra, ou salvo ou condenado, ou céu ou inferno. Não tem outra alternativa. Mas não passa num estado intermediário antes, porque ele não era tão ruim assim, ele até fazia algumas coisas boas. Será que ele não conseguiu pegar um atalho? Não existe atalho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O texto que nós lemos nessa noite, analisando rapidamente com vocês João capítulo 3, está dentro do contexto do encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, mestre da lei, procura o Senhor Jesus. O texto diz que ele fez isso de noite. Ele começa reconhecendo que Jesus é um rabino, que é um mestre, e que ele não faz aqueles sinais todos, a não ser se Deus não for com ele. E é interessante, você já ouviu isso em outras pregações, que Jesus ele não fica ali tecendo alguns comentários com Nicodemos. Muito obrigado, é verdade, eu sou filho de Deus. Não, ele foi direto no ponto. E ele chega para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Nicodemos começa a conjecturar e falou: mas como assim, Senhor, nascer de novo? Eu já sou adulto, eu já sou velho, como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Ele está pensando que Jesus está falando de nascimento humano, como aconteceu comigo e com você um dia. Mas o que Jesus estava falando para Nicodemos e fala para nós essa noite, é que ele veio para nos dar vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nicodemos então precisava entender que ele precisava experimentar, passar pelo processo do novo nascimento, de ser transformado de um homem pecador, de um homem morto e separado, numa nova criatura. E é interessante que você começa a ler João capítulo 3, e quando vai chegando ali próximo do versículo 13 para o 14, ele fala então que aquele que subiu é exatamente aquele que também desceu. E aí ele lembra de um episódio que nós acabamos de ler, registrado no livro de Números, capítulo 21. A serpente de bronze no deserto. E aí nós vamos olhar para essa passagem nessa noite, entendendo que há uma figura, há um tipo, mostrando claro que já não estou chamando Jesus da serpente de bronze, nem a serpente de bronze de Jesus, mas ela aponta para Jesus. É por isso que o texto diz para nós lá, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ao longo da mensagem nós vamos trabalhar os dois aspectos que essa palavra nos diz. O que significa que o Filho do Homem seja levantado? A primeira talvez seja mais imediata e direta, seja levantado na cruz. Para que todo aquele que nele crê, para que todo mundo que veja Cristo na cruz, crucificado, pagando um alto preço em nosso lugar, receba a cura da maior enfermidade que assola a nossa terra. Não quero subestimar, como eu disse há pouco, a experiência que o mundo experimentou há 4 anos atrás. Outras epidemias que surgiram ao longo da história, mas quero que você volte para a sua casa, consciente de uma coisa, queridos, que eu espero, com a graça de Deus e com o auxílio do Espírito Santo, que você entenda. A maior enfermidade que assola a humanidade é o pecado. É a separação do homem com Deus. Não existe coisa pior do que você saber que vai viver a eternidade, não só o tempo da sua vida nesse mundo, mas viver a eternidade separado de Deus, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o fogo queima e não se consome. Mas para aqueles que experimentarem o remédio, para aqueles que tomarem o remédio chamado Jesus, a realidade será outra. Nós até podemos ficar doentes aqui na terra, e ficaremos, infelizmente. Todos nós aqui temos ainda um corpo corruptível, sujeito às situações dessa vida, mas um dia, eu creio, e você também crê, meu irmão, minha irmã, os nossos corpos serão transformados, e nós seremos como Ele. Não haverá mais luto, não haverá mais despedida, não haverá mais
doenças terminais, não haverá nenhum tipo de diagnóstico que possa tirar o seu chão, porque você estará para sempre com Ele. Mas a humanidade está doente, a humanidade está enferma. E Jesus, então, conversando com Nicodemos, ele começa a mostrar: importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas eu quero agora olhar com você rapidamente um pouco da história que está registrada no livro de Números. O contexto dali de Números, se você puder depois ler o capítulo 20, trará para nós algumas informações importantes. Logo lá no primeiro versículo, temos a informação de que Miriam morre, a irmã de Moisés e Arão. Na sequência, temos um episódio que vai custar muito para Moisés. Moisés ficou nervoso. Moisés, que é considerado na Bíblia o homem mais manso da Bíblia, mas ele perdeu a linha, perdeu a paciência. Também o povo ali apertando, murmurando, reclamando, e Deus tinha dito para ele: fala com a rocha. Mas ele estava tão nervoso, ele estava tão irado, que ele foi lá e feriu a rocha 2 vezes. Saiu água. O povo murmurava, hora para comer, hora para beber. O Senhor produziu água, mas Deus disse para Moisés: isso vai lhe custar muito caro. Você não vai entrar na terra prometida. Nem você, e nem o seu irmão Arão, por causa daquele pecado do bezerro de ouro. E é interessante, irmãos, eu não estou falando de salvação agora aqui nesse episódio. Mas eles não puderam ver, ou pisar, melhor dizendo. No caso de Arão, ele nem viu, e nem Miriam, mas Deus ainda foi benevolente com Moisés, o levou a um alto monte e mostrou a terra prometida. Falou: é lá que a promessa foi dada a Abraão, confirmada em Isaac, ratificada em Jacó, que eles herdarão essa terra. Mas você, Moisés, para aqui, eu vou te sepultar agora. E você conhece a história. Mas no texto do capítulo 20 diz que Arão morre. Arão também está no monte, e Deus manda Moisés subir lá, e Deus manda Arão tirar a estola sacerdotal. Tenta imaginar essa cena. Deus manda Moisés tirar a estola sacerdotal de Arão e colocar no seu filho Eleazar, dizendo: a partir de agora, Arão, você não é mais o sumo sacerdote, é o seu filho. Porque você vai morrer hoje. Você não vai voltar para casa. Arão morreu. O texto diz que o povo pranteou a morte de Arão por 30 dias. Não foi uma semana só não. 30 dias o povo de Israel chorou pela morte de Arão. Eles estão então naquela região. E agora, conforme lemos o texto, eles vão sair da região do Monte Or. Eles estavam na região de Cades Barneia, migraram para a região de Or, e agora eles vão partir dessa região. Mas o texto nos informa que quando eles estão partindo de Cades, os filhos de Israel, toda a congregação que estava ali no Monte Or, o Senhor então vai mostrar a esse povo que, infelizmente, é algo que eles praticam e praticaram e que nós praticamos também. O povo perdeu a paciência. Você já perdeu a paciência alguma vez, meu irmão? Eu já. Você já perdeu a paciência? E depois diz assim: o que eu fiz? Nós perdemos a paciência demais. Como eu pude falar aquilo? Como eu pude ter essa atitude? O texto diz para nós aí, no versículo 4 de Números 21, partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. A despeito de tudo que já tinha acontecido na história do povo, lá está de novo Israel murmurando, reclamando, lastimando, e jogando assim, eu vou usar uma expressão forte aqui, claro que é só para você entender a força da palavra, mas eu sei que eu falo isso com temor e tremor, jogando na cara de Deus
toda a sua indignação, porque eles falam assim: nós não aguentamos mais, neste deserto não tem pão e não tem água. Não tem pão e não tem água? Aí eles talvez lembraram do maná, mas só que eles falaram assim: mas este pão aí, nós estamos já cheios, este pão vil. Nós não queremos mais esse pão aí chamado maná que toda manhã cai do céu. Nós estamos com saudades do Egito. A gente quer voltar. O povo murmurou. E Deus, mais uma vez, para disciplinar o seu povo, fará algo que assustará o povo. Ele agora envia serpentes abrasadoras. E o povo começou a ser mordido e picado por essas serpentes. E o que acontece? Até hoje é assim, dependendo da espécie da cobra, da serpente. Se você for envenenado, se você não for salvo a tempo, não tomar o antídoto, o soro. E aí é interessante, né? Eu não sou da área, não sou biólogo, posso falar besteira aqui, mas pelo que eu já estudei, e você também, o soro que nos salva da picada da cobra é feito com o quê? Com veneno. É interessante, não é? O soro é feito do veneno. E se você for levado às pressas para um hospital, para um pronto-socorro e você tomar, você está salvo. Mas se não der tempo, dependendo da espécie dessa serpente, dessa víbora, você vai morrer. Porque o veneno é letal, é mortal. E aí eu acho interessante a forma como o povo age. O povo está murmurando, começam então a ver as serpentes abrasadoras no meio do arraial do povo de Israel. Aí o povo então corre para Moisés. Moisés, ora Moisés, ora por nós, Moisés. E eles falam: nós temos falado coisas terríveis contra o nosso Deus e contra você, Moisés. Moisés, clama por nós. E Moisés orou. Você oraria? Você oraria se você estivesse no lugar de Moisés? Ou você diria: morram seus desgraçados, vocês são ingratos, vocês não reconhecem os feitos do Senhor na vida de vocês. Todo dia Deus manda o maná, a água brota da rocha, o todo de noite, durante o dia para não torrar as suas moringas, a noite é a coluna de fogo. Deus está cuidando de vocês e vocês têm coragem de murmurar. Não, mas Moisés orou: Senhor, mais uma vez, tenha misericórdia deste povo, livra-nos dessas serpentes. E Deus falou: tá bom. Só que é interessante, por que ele fez isso? Ele falou: construa uma serpente de bronze, coloque numa haste e eleve ela no ponto mais alto, e oriente o povo: quem for picado por alguma serpente, olhe para a serpente de bronze. Mas interessante, a imagem daquilo que está tirando a vida. Pois é do veneno que se faz o soro. Olhe para aquela serpente e vocês ficarão curados. E Jesus lembra dessa história e conta essa história para Nicodemos. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quais são as similaridades entre esses dois episódios, irmãos? Em ambas as situações, na condição do homem sem Deus, do homem separado, e do problema que estava acontecendo com Israel aqui, havia o quê? Morte. As pessoas estão morrendo. Qual é a solução que Deus encontrou lá no Antigo Testamento? Serpente de bronze. Olhem para ela, e quem for picado pela serpente ficará curado. Quando você lembra do que Cristo fez na cruz por você, por nós, pelos seus escolhidos, o que a palavra de Deus nos ensina? Olhe para Ele, olha para a cruz, porque é lá que está o remédio, é lá que está a cura, é lá que está a tua esperança. Mas não só de uma morte física, mas da morte espiritual o Senhor vai te livrar. É interessante. A serpente não é Jesus. Jesus não é a serpente. Aliás, aconteceu uma coisa terrível com esse povo.
Olha só o salto que eu vou dar na história agora. Nós estamos lendo um trecho antes do povo entrar na terra prometida, certo? Depois de Moisés veio quem mesmo? Josué. Depois de Josué, quem veio mesmo? Os juízes. Aí depois dos juízes, o último quem foi? Samuel. Aí depois nós vemos o primeiro rei, Saul. E depois nós vamos ver o segundo rei, Davi. E o terceiro rei, Salomão. E aí depois é separado os reinos, 10 tribos, 2 tribos. E começa a dinastias dos reis de Judá. E lá no reinado de Ezequias, quase próximo do povo ir para o cativeiro babilônico, Ezequias, quando ele assume o trono, ele começa a destruir várias coisas que eram constituídas da idolatria que o povo praticava. E sabe o que estava lá no meio? A serpente de bronze. O povo não aprende. Eles deram um nome para a serpente de bronze agora. Ela se chama Neustã. E agora tem os adoradores da Neustã. Os adoradores da serpente de bronze. O povo não aprende. Aquilo apenas simbolizava, mas aquilo não era para ser objeto de culto, não era para ser objeto de adoração. Pode imaginar isso, irmãos? Depois vocês podem confirmar. 2 Reis, capítulo 18. No reinado de Ezequias, a Neustã, a serpente de bronze, que passou a ser idolatrada, ela é destruída. Quanto tempo? O povo entrou na terra prometida. As terras foram distribuídas e alguém levou aquela serpente de bronze. A humanidade está enferma. Quantas pessoas estão substituindo a adoração a Deus por outras adorações? Porque é uma verdade que nós temos falado aqui, como falamos semana passada na classe Vida Cristã. Todo homem é adorador. Todo homem é adorador. A questão é, quem você está adorando? Alguns adoram a Deus, mas outros adoram uma serpente de bronze, ou qualquer outro objeto, que Deus condena na sua palavra. Portanto, irmãos, a experiência do povo de Israel no deserto vai nos apontar para algo que já aconteceu, e nós estamos aqui glorificando a Deus por isso. O Senhor Jesus já foi levantado na cruz. Eu lembro de um cântico do pastor Ademar de Campos, que ele diz, né? A verdade libertará todo aquele que conhecer a palavra de Deus, que seu Filho enviou, para que todo que nele crê, vida eterna possa ter. A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram neles atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeiramente somos livres. Você estava lá? Você estava lá? A sua vida passa pela cruz. Você já bebeu desse remédio? Ele continua sendo oferecido. Porque Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom perfeito de Deus é a vida eterna. O remédio que pode curar a maior doença da humanidade é Jesus. Não existe esperança para essa terra enferma. Não existe esperança para o seu casamento sem Jesus. Não existe esperança para as lutas que você está enfrentando na sua vida sem Jesus. Não existe esperança para a sua depressão sem Jesus. Não existe esperança para a sua ansiedade sem Jesus. Não existe nada para você sem Jesus. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso remédio.
Louvado seja Deus, porque muitos aqui já foram alcançados por essa maravilhosa graça, muitos já receberam graciosamente esse remédio, muitos já beberam, muitos já são curados e foram sarados, mas há muita gente enferma ainda. Talvez tenha alguém aqui nessa noite. Mesmo que você frequente a igreja. Eu não estou perguntando se você é religioso ou não, mas você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele é a tua esperança. Então, percebam que o texto de Números e o que Jesus lembra no diálogo com Nicodemos tem muito a nos ensinar. O povo lá no deserto está vivendo a experiência de muitas pessoas morrendo. A palavra de Deus diz que sem Cristo todos estão mortos nos seus delitos e pecados, conforme Paulo escrevendo à igreja de Éfeso diz, Ele vos deu vida. Como é que Ele nos deu vida, irmãos? Sendo o nosso remédio, a nossa esperança. Jesus não está mais na cruz, por isso que quando nós utilizamos a cruz como uma imagem, como essa que vocês estão vendo ao fundo, ela está vazia. Ele não está mais lá, mas Ele esteve lá. Por que Ele foi para a cruz? Por que Jesus foi para a cruz? Primeiro, porque Ele tinha que cumprir a vontade do Pai. Satisfazer a vontade do Pai. E a ira de Deus que tinha que ser derramada sobre nós, foi derramada sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mesmo que você não tenha tido até agora, e eu espero que não tenha, nenhuma doença grave, que diga, pastor, fui ao médico e o diagnóstico me tirou o chão. O médico disse que eu tenho uma enfermidade gravíssima. Ainda que nós estejamos sujeitos em algum momento da nossa jornada nesta terra, ouvir um diagnóstico do médico, de que nós temos uma enfermidade que pode nos levar deste mundo, se você receber Jesus como teu Senhor e seu Salvador, você pode ter certeza de uma coisa, a enfermidade que poderia te levar para o inferno, ela não existe mais, porque você foi curado, você foi curada por Cristo Jesus. Você já passou pela cruz? Quantas mensagens mais você precisará ouvir para entender que não há esperança fora de Jesus para você? Não há. Se for a minha última mensagem nessa noite, se o Senhor me levar hoje, a mensagem que Deus está mandando dizer para a igreja é: o remédio para essa humanidade, o remédio para você é Jesus. Não existe outro. Não existe outro. Não acredite no que disserem para você lá fora. Isso é discurso de religioso. Isso é discurso do pastor. É palavra de Deus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e as pessoas que foram picadas olhavam para aquele serpente de bronze, e elas eram saradas e curadas. Mas aquelas pessoas morreram de novo, não morreram, irmãos? Morreram. A geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Só Josué e Calebe. Quem é que entra na terra prometida? Os filhos que foram nascendo. Mas aquela geração que saíra lá do Egito pereceu. Mas quando você experimenta Jesus como teu Senhor e teu Salvador, o Senhor te promete uma coisa linda. Você até pode passar pela primeira morte, mas jamais pela segunda morte. Você está preparado para isso? Não sabemos quanto tempo viveremos nessa terra. Isso não está em nosso poder definir isso e decidir isso. Mas se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se Ele é esse antídoto que vai te livrar da punição do pecado, dos efeitos do pecado, da culpa do pecado, e vai te transformar num homem e numa mulher convertido a Ele, você não vai passar pela segunda morte. A separação plena e total de Deus. A palavra de Deus nessa noite então é esta, para essa amada igreja.
Jesus é o remédio que essa humanidade precisa conhecer e experimentar. Eu estou aqui ao longo da mensagem tomando água. Faz bem, hidrata. No meu caso, me ajuda com as minhas cordas vocais. Tem muita gente que às vezes sabe as propriedades da água, o quanto ela é importante para o nosso corpo, mas tem gente que sabe tudo na teoria, mas não bebe água. Ah, pastor, eu não tenho sede. E é interessante que os médicos dizem que se você sentir sede já é um mau sinal. O teu corpo já está em estado... Nós não deveríamos sentir sede, nós deveríamos estar sempre hidratados. Não é uma coisa que faz bem para o corpo? Jesus não falou isso para aquela mulher na beira do poço? Se você soubesse com quem você está falando, eu te daria uma água. E que você beber dessa água vai nascer em você uma fonte. E que vai jorrar para a vida eterna. Jesus utiliza muitas metáforas na palavra para falar da sua obra bendita na cruz. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a porta. Jesus é o bom pastor. Jesus é a água viva. Jesus é o nosso bendito Redentor. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê, diz lá o texto, não pereça, e para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Eu não vou entrar no versículo 16 hoje, que talvez seja o texto mais conhecido nosso, que mostra a obra bendita de Deus, o seu amor ágape por nós, um amor que nós não podemos compreender, mas somos alcançados por Ele. Mas eu quero só para finalizar dizer a você que essa expressão, assim como o Filho do Homem, a serpente foi levantada no deserto, melhor dizendo, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ela não tem a ver apenas só com a cruz, mas ela tem a ver com toda a obra redentora do Senhor, inclusive da sua exaltação. Eu queria te convidar para a gente concluir, para você ir comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Conhecemos bastante essa passagem, mas ela é oportuna para terminarmos a palavra de Deus nessa noite. A mensagem, melhor dizendo. Verso 5, Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Abre um parênteses aqui rapidinho. Por que Jesus teve que assumir a nossa identidade? Jesus assumiu a nossa identidade, guardadas as devidas proporções. Ironia do texto, era a serpente que estava matando todo mundo, Deus falou assim, faz uma serpente igual para mostrar que é a cura. Ele veio tabernacular entre nós, ele só não foi semelhante a nós numa coisa, no pecado. Mas ele se identifica comigo e com você, porque ele vai nos levar para a cruz. E ele vai satisfazer a ira de Deus, a justiça de Deus. A ira de Deus será derramada sobre ele. Ele então se humilha. Verso 8. Tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Mas aí, amados irmãos, em que condição nosso Senhor Jesus está agora? Em condição de exaltação. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Essa ideia também de que importa que o Filho do Homem seja levantado, ele cumpre a obra na cruz, ele obedece ao Pai, ele cabalmente leva até o fim a missão de nos resgatar e de nos reconciliar com Deus, mas agora ele está à destra de Deus Pai. Já cantamos nessa noite ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Nós sabemos, irmãos, que o nosso Senhor Jesus reina e vive para todos sempre. Importa que ele seja exaltado, que ele seja glorificado, que ele seja magnificado, a ele toda a honra e toda a glória. Jesus é o teu Redentor? É o teu Salvador? É o teu Senhor? Você respira Jesus? Você transpira Jesus? Você vive Jesus? Você fala para as pessoas de Jesus? Ou parece que ainda é um assunto que você tem que guardar, como se fosse um segredo? Não, irmãos. Quando os apóstolos estavam diante do sinédrio, sobretudo Pedro e João, ameaçados, foram açoitados e mandaram eles calar a boca. Vocês não podem mais falar. E aí o que foi que eles disseram? Como é que nós vamos ficar sem falar do que nós vimos e ouvimos? Nós não podemos nos calar. Jesus é o remédio. Quando você estiver conversando com alguém, e às vezes surgiu o assunto da Covid, que foi um assunto difícil para todos nós. Foi difícil. Todo mundo aqui, em algum grau, em alguma medida, outros mais, outros menos, sentiram bem de perto, sobretudo aqueles que foram afetados por essa enfermidade. Mas, quando você conversar com alguém e falar assim, olha, nunca imaginei que eu ia passar por uma experiência daquela, da Covid-19. Meu Deus, quantas pessoas morreram no mundo. Meu, daquelas cenas, todo mundo em casa, o isolamento, a cidade vazia, não tinha ninguém andando pelas ruas, as igrejas fechadas, o culto era transmitido. Eu nunca mais quero viver aquele tempo. Que enfermidade foi aquela? E aí você vai dizer para seu amigo, para sua amiga, é verdade, foi terrível. Mas eu quero falar para você de uma enfermidade que é pior do que a Covid-19. Ah, é? Tem? E tem. Ela assola a humanidade há muito tempo. É o pecado. Todos pecaram. Todos estão enfermos. Todos carecem do remédio. Todos carecem de Jesus. Ele é o nosso Redentor. Que você que está aqui, que já tem esse Senhor Jesus no seu coração, que você diga, obrigado, Senhor. Eu não sou digno, eu não mereço. Mas se você está aqui nessa noite e ainda fica brincando, não sei, pastor, tenho dúvida se eu recebi Jesus ou não. Você pode entregar sua vida para Jesus hoje. Agora. Ah, mas eu sou ainda criança. Deixa eu ficar mais velho. Eu só tenho 10 anos. Ah, eu sou um adolescente, eu tenho 12 anos. Eu não estou entendendo direito as coisas, mas Deus está falando aí com você? Não importa se você é uma criança. O Espírito Santo está falando com você? Ah, eu sou muito jovem, pastor, para dar um passo desse. Tenho tanta coisa para fazer na vida. É. Deus te quer agora. Hoje. O remédio está aqui. A água da vida está disponível para você beber e ser transformado em um homem e uma mulher, redimido, salvo pelo nosso Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Você tem a vida eterna? Não sei, pastor. Isso daí é uma coisa muito séria. Como é que eu posso afirmar que eu tenho a vida eterna? Pois a Bíblia diz que você pode afirmar. Como que eu vou afirmar, pastor? Nem sei o que vai acontecer daqui uma hora na minha vida. Vai que eu perca a minha salvação. Ah, você perde a sua salvação? Não sabia, não. Você pensa assim?
Se você é um dos que pensa que você pode perder a salvação, sabe o que você está querendo dizer em outras palavras? Jesus, o que o Senhor fez na cruz não foi suficiente. Jesus tem que morrer todo dia por você então? Todo dia Jesus tem que ir para a cruz? Nós ainda pecamos, infelizmente. Ofendemos a Deus. Mas você não pode ter dúvidas nenhuma de que se você fechar os seus olhos agora aqui na terra, para onde você vai? Você tem que sair daqui com essa convicção. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo de que Ele é poderoso e guardará esse depósito até aquele dia. Eu não tenho medo de morrer, porque eu sei com quem eu estarei. Eu já fui curado da maior enfermidade que assola a terra. Eu já sou de Jesus. Ele é o meu Redentor. Ele é o centro. Nada mais importa. Nada se compara à bendita obra de Jesus realizada na cruz para te salvar, para te curar, para te transformar. Que Deus nos abençoe e que você glorifique o Senhor. Mas aí, se é tão bom ter esse Jesus como teu Senhor e Salvador, leve essa mensagem. Quem sabe essa semana você possa aplicar essa pregação numa evangelização. Comece a conversar com seu amigo. Provoque. Lembra do Covid? 4 anos, né? Verdade. Foi terrível, não foi? Terrível. Vai dando corda. Deixa ele falar. Talvez ele vai ter que falar até que perdeu alguém muito especial. Console. Eu também perdi pessoas da minha família, pessoas do meu convívio. Foi um tempo difícil, né? Foi. Mas posso falar uma coisa para você? Pode. Tem uma outra doença pior do que a Covid. Vira essa boca para lá. Outra. Mas eu não vi nada na televisão. O Globo não falou nada. Não apareceu o plantão. Mas que doença é essa? É o pecado que te separa de Deus. Isso aí é coisa de religião. Não é. Isso é real. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Já tem o remédio. E esse não tem contraindicação. Não vai acontecer nada com você. Pelo contrário, vai acontecer sim, mas é uma coisa muito boa. O quê? Você será curado e viverá eternamente com Jesus. Já pensou você contar essa história essa semana para alguém? Do seu jeito, com as suas palavras. Não, pastor, eu vou escrever tudo isso que o senhor falou aí. Não tem problema. Mas você é capaz, você pode. Alguém vai passar por você essa semana e você não vai dar só bom dia, boa tarde ou boa noite. Fala para ele que existe uma doença que assola a humanidade e que está matando muita gente. Mas você conheceu o remédio, você sabe quem é a cura. Quem é? É Jesus. Porque se fez bem para nós, por que nós vamos nos calar diante dessa sociedade que caminha a passos largos para as trevas, para o abismo? E não vamos usar de forma inadvertida aquilo. Mas se não foi escolhido de Deus, nós não sabemos quem são os escolhidos. Só Deus sabe quem são os eleitos dele. Por isso tem que pregar para todo mundo, até para quem não presta na sua ótica. Porque de repente você vai ter surpresa. Aquela pessoa que você de repente até odeia, que não deveria odiar. Aquela pessoa que você diz, por mim já estava no inferno. Pode ir para a eternidade e morar no céu com você, sabia? Porque se ele for chamado de Deus, se ela for uma chamada de Deus, Deus vai trazer ele. Deus vai trazer ela e você, não acredito. Eu esperava qualquer pessoa dentro dessa igreja. Essa pessoa não presta. E você presta? Se enxerga, minha irmã. Se enxerga, meu irmão. O seu valor não é seu, é de Cristo. Se você está de pé, é porque Cristo te pôs de pé. Se você vive, é porque Ele te curou. Do contrário, irmãos, estaríamos também a passos largos andando por aí, indo para o inferno. Mas louvado seja Deus. Jesus é o nosso remédio. Jesus é o nosso Redentor. Que Deus nos abençoe.